Welcome all of you. And before we begin, as always, Sejam todos bem-vindos e antes de começarmos, vamos invocar a presença do Ser Supremo. E a seguir começamos. welcome all of you to the Values for Então, Life sejam series. bem-vindos para a série Valores para a Vida, o episódio 86 sobre eficiência. Então, um grande agradecimento a Denise e por fazer parte dessa série e estar mais uma vez conosco. Então, antes de entrarmos no tema, queria apenas dizer que eficiência não é tão considerada como uma virtude e mais usada no contexto de indústrias com relação à produtividade. Então, escolher esse tema foi escolhido porque esse já é o episódio 85 e só assim dizer que não é fácil, por assim dizer. E ela vai falar sobre o seu aspecto, como isso pode ser traduzido eficiência para a experiência, perdão, para a espiritualidade. Ela está na Brahma Kumaris desde 74 anos, cerca de 50 anos agora. Instrumento em coordenar, estabelecer centros em várias partes do mundo, começou na Alemanha, Canadá, Estados Unidos. Também instrumento para programas de televisão, na televisão Raja Yoga. É uma estudante da Brahma Kumaris, esteve junto com a Dadi Janke, estudou com ela. Está servindo uma área remota de França. Ela sabe bem em Hindi. E passou muito tempo na sede de, quer dizer, não é na sede, mas em Bom Tabu, numa das dependências da Brahma Kumaris, relacionadas também a algumas coisas com valores da educação da Brahma Kumaris. Estive no Canadá até 2010, durante 3 anos, de 2007 a 2010. E agora passaram a irmã Cláudia para, antes de dizer o poema. Então, sendo uma Raja Yogi sênior, a irmã Denise é realmente muito eficiente, porque qualquer ação que ela executa é realmente proeficiente. Ela está plena de todas as virtudes, sem possibilidade de que algo seja deficiente. Ela é determinada consigo mesmo e nunca é leniente. Para o sucesso na vida, a determinação é o coeficiente pelo meio do qual podemos ser servidores do mundo que são benéficos verdadeiramente. Embora a ganância e o apego sejam omniscientes, vamos ficar satisfeitos e contentes porque temos o suficiente. E, finalmente, vamos realizar ações de forma muito consciente para que possamos ganhar o prêmio de sermos espiritualmente decentes. E o decente ou decência foi abordado no programa anterior. Então, agora passar para a irmã Cláudia para dar os agradecimentos. Bom dia. Bom dia, bom tê-la conosco. É uma honra. E, na verdade, se assomar aquilo que o Manoj disse, você começou o Raja Yoga no Canadá também, especialmente em Vancouver. Junto com a Sister Chandru, estamos a comemorar os 50 anos de serviço em Canadá.
É claro que o seu nome me surgiu na mente. Ia pensar nesses 50 anos. Por ser tão eficiente, eu penso que nós vamos aprender muito consigo hoje. Nós sabemos muito como você é eficiente. Então, muito bom e obrigado por estar conosco. Muito bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigado, Cláudia, muito obrigado. É minha honra estar aqui convosco. 50 anos, passa num flash muito rápido, na verdade. Vamos Shanti, de cada um de nós aqui, entregar esse belo buquê de flores para si. Muito obrigado, muito obrigado, muito bonito. Antes de entrarmos no tema, apenas umas instruções. Aqueles sabem como chegar à tradução, já sabem como chegar. Cerca de 1 hora de palestra e depois perguntas e respostas que podem escrever no bate-papo. Ok. Vai com Denise. Ok, muito obrigado. Boa noite. Bem, eficiência. Então, eu estava a pensar que a eficiência é falada sobre a física a nível de máquinas, tecnologias, e uma máquina é eficiente e tem a ver com a energia que você coloca dentro dessa máquina, e algumas são mais do que 50 ou 60% de eficiência, e vamos a ver, elas normalmente é vista com relação a máquinas, mas na espiritualidade temos uma coisa chamada que é a maquinaria do drama. Vamos falar um bocadinho. E também temos a maquinaria do karma. Não muitas pessoas pensam sobre isso, no karma como uma máquina, mas é. E olhar de uma forma eficiente, provavelmente 100% eficiente, e isso é um tipo intrigante de abordagem à eficiência. Então, vocês vão ver que nós somos atores desse grande e enorme drama da raça humana que está acontecendo há muito tempo, que é sobre e que está para entrar um estado de reset, de reinício. E essa palavra reinício é uma palavra interessante conectada com eficiência, porque sempre que você tem uma máquina e ela está a operar num contexto de tempo e espaço, e qualquer coisa que está a trabalhar no conceito do tempo, ela está sujeita à deterioração. Então você tem uma maquinaria da história, da raça humana, num estado de deterioração a partir de um ângulo do conhecimento espiritual. Mas pelo ângulo da ciência, há esse conceito de progresso e desenvolvimento. Então, as coisas deveriam se tornar mais eficientes a partir desse ângulo. Mas, no ponto de vista da espiritualidade, do contexto do conhecimento espiritual, o drama é algo que é subjetivo ao tempo e, consequentemente, é eficiente e, consequentemente, deteriora-se. E nós temos que olhar para alguns conceitos interessantes, nos quais os gunas, isso são coisas que não existem fora da Índia, como eu posso dizer, mas os gunas são tudo que começa puro, satopradam, extremamente puro, e gradualmente reduz em qualidade, passa a ser a rajastic, que é em médio, e depois torna-se em tamasico, que seria mais impuro. Por exemplo, o ser humano quando nasce, é um bebê, portanto, puro, satopradama, depois você cresce, alcança um pico,
talvez de atividade, de influências no mundo. Podemos chamar isso no mundo de Rajasik, o Rajasic, e depois chega um momento que você começa a declinar. E no fim da sua vida, você se torna Tamo Pradamo. Então você morre. E a seguir, existe uma divergência entre a visão científica da vida e a visão espiritual da vida. E a visão científica diz que, uma vez que você está morto, está morto. E vai vir um novo, ou algo novo não surge, algo novo irá surgir. A espiritualidade tem uma continuidade. E essa continuidade é por um longo ciclo. A alma, ela reencarna ao longo do tempo, às vezes num corpo feminino, numa forma masculina ou feminina, mas de uma forma geral está a declinar. E esta máquina do ciclo do tempo é muito eficiente, porque quando ela alcança o seu período mais velho, ela tem que ser restaurada e retorna à sua condição original. E isto é uma coisa muito interessante, esse ângulo a nível da eficiência. Quando pensamos sobre isso, porque quando as pessoas estão mais preocupadas, de acordo com as pesquisas científicas, as pessoas desejam, mais do que qualquer outra coisa, estão mais preocupadas com a imortalidade. E se você estiver morto, quando você estiver morto, então a mortalidade é um problema, porque você não tem nenhum tipo de dados no qual você pode ver-se como imortal. Mas a espiritualidade você pode. E é muito importante, penso eu, de estar plenamente eficiente para operar com a ciência e a espiritualidade numa combinação. Eu acho que isso é mais eficiente, porque é uma outra ideia sobre eficiência, ela está conectada com a lógica interna. E essa continuidade do ângulo espiritual da existência, na qual diz que, essencialmente, você é puro, perfeito, ideal, você é a essência da pureza, da paz, pureza, poder, beatitude. Isso é a qualidade da alma aqui na Terra. E a partir daí, você entra na ação através do corpo físico, no contexto do tempo e espaço. E a energia da alma, a energia da matéria, nesse contexto do tempo, irá deteriorar-se até alcançar ou seja, esse ponto você tem o ponto mais alto e o ponto mais baixo. E essa máquina, a partir do momento que você alcança o momento mais baixo, então há uma ideia do Deus ex machina, ou seja, que Deus está fora da máquina. E é uma expressão frequentemente utilizada no mundo ocidental para referir-se à energia fora do sistema e que reinicia o sistema, restaura o sistema para a sua condição inicial. Então, no ponto de vista espiritual, a energia que traz a alma e a matéria, a sua condição ótima é a energia que nós chamamos de yoga. E também chamamos isso da energia do Ser Supremo. É essa energia que nunca é esgotada. Então, isso
é uma máquina eficientemente, ou tem uma eficiência extraordinária, que os alquimistas, muitos que procuram, tipo, as verdades, é isso que estão à procura, dessa moção perpétua, que não vão encontrar, mas a nível do ângulo da espiritualidade, é algo que tem sido nos dado, porque quando você olha para essa maquinaria da vida humana na Terra, ela está a deteriorar-se, o que significa cedo ou tarde, ela tem que ser arranjada toda junta, mas não, porque essa energia que vem de fora da máquina, cada vez que a máquina alcança o seu ponto mais baixo, ela vai rapidamente para o seu ponto mais alto. Isso é sem fim. E isso é a coisa mais eficiente que existe. Esse é o segredo da moção perpétua, ou seja, do movimento perpétuo. Isso é descrito a nível da satisfação daquelas pessoas que estão a ver, quer do ponto de vista científico ou espiritual. E todos estão também a ver esse modo, perdão, filósofo e científico, assim é que é. O primeiro espiritual e a segunda palavra eu não consegui apanhar. Portanto, essa é a abordagem espiritual que há. E eu não penso que no temos que nós temos, que nós possamos entrar em todos os detalhes para ser possível provar isso. Mas eu apenas quero, então, apresentar essa máquina do mundo, do ciclo do tempo do mundo. É quando a humanidade atinge o seu início e vai reiniciar, por assim dizer. Então, essa máquina que nós conhecemos nos estudos espirituais, que é a máquina do karma. O karma é reconhecido, essa palavra é reconhecida internacionalmente, e é do sânscrito, do hindi, mas ela significa apenas ação. Mas há muitas leis da ação. E a ação, ela opera a nível dos pensamentos, das palavras faladas, escritas, e quaisquer ação física, qualquer ação. Isso é um karma. E é porque por que é chamada de máquina? É porque cada vez que uma ação é executada, ela vai ter uma reação oposta igual. Então, esta ação e reação é, é no contexto da deterioração através dos fatores do tempo e espaço. Então, você tem uma ação e tem uma reação oposta igual, e ela continua a declinar, e você tem karma positivo, karma negativo, karma neutro. Então, você tem muitos elementos que devem ser calculados nessa equação. Então, a filosofia do karma é muito, muito complicada. Mas, mesmo assim, ela é classificada como uma máquina, onde tem esse processo do ciclo do tempo e espaço, que também é chamado de máquina. E esse é o material que nós estudamos no conhecimento espiritual. Mas agora, a maquinaria do karma é muito interessante quando você entra no final do ciclo e no início do próximo ciclo. Então, o karma é algo que tem a ver com os seres humanos, porque, como os animais, os seres humanos têm escolhas e motivações que são diferentes. Por exemplo, os animais não se comprometem com filosofias ou religiões. Os animais, pássaros, insetos, tudo isso opera de acordo com a lei da natureza. Mas os seres humanos
são mamíferos fisicamente, mas diferentes espiritualmente. E os seres humanos têm responsabilidades no sentido de que os animais, os insetos, os répteis não têm. Então, nesse sentido, nós não podemos verdadeiramente classificar os seres humanos como animais, porque isso aplica-se apenas aos seres humanos mamíferos do ponto de vista da reprodução ou do ponto de vista da configuração biológica. Mas em termos da inteligência é diferente. Então, as leis do karma aplicam-se aos humanos e aplicam-se também um bocadinho aos animais, mas nem próximo na extensão dos seres humanos. Então, nós precisamos considerar a eficiência como individual, ou o indivíduo que estão nas práticas espirituais, e na extensão, como nós sabemos da filosofia do karma, a extensão que nós conhecemos sobre o ciclo do tempo e o processo da alma, essa jornada através do espaço e do tempo, através das diferentes idades, a diferentes civilizações, e você então tem esse tempo extraordinário e magnífico, que é o final de um ciclo e o início de outro ciclo, que onde essa maquinaria do karma ela opera num ponto de reiniciar-se a si mesma para ir ao zero. Então, às vezes, o karma é como uma conta bancária. Você faz karma positivo, e o negativo você vai ter que pagar, e tudo vai acumulando. Algum karma benéfico, de fazer bons ou fazer o bem para os outros, diferentes tipos de karma puros a fazer benefício para além do benefício dos outros. E tudo isso vai se convergir nessa idade da confluência de um ciclo e outro. E lá existe o contexto de algo que é chamado do tempo de reconhecer. Esse aqui é a melhor tradução. É quando a máquina, rapidamente, é quando todos... é o acerto de contas, assim é que é, perdão, do karma. É quando essa máquina vai entrar para o zero. Então, quando o ciclo termina, regressa tudo ao zero, e aí então vai começar o próximo ciclo, portanto, tem zero. Zero no sentido de não há dúvidas, zero, mas também o momento onde há uma grande quantidade de energia espiritual, uma grande qualidade ou um crédito de karma elevado, porque a ideia da energia espiritual, há um crédito no karma que vai durar até o próximo ciclo. E você pode ir para cima e para baixo um bocadinho, mas, de uma forma geral, no início de cada ciclo, você está no seu máximo. Então, no final do ciclo, no ponto de vista da maquinaria do karma, por um lado, você tem que acertar todas as suas dívidas kármicas. E depois, você tem de acumular tanto karma positivo, que irá colocá-lo numa boa fortuna em muitos aspectos da existência e das experiências. E isso vai durar por todo o ciclo do tempo. Isso muitos milhares de anos. Então, aqui nós estamos, almas, em corpos humanos, considerar que esse tipo de informação, que parece ser como uma grande escapatória da história humana, em termos do tempo, do espaço e das ações.
em termos das perdas e ganhos, em termos de quem é você, como como um personagem no drama, se você é influenciado ou tem influência, e tudo isso nessa grande contexto desta paisagem, porque se você for muito eficiente com as aplicações do seu entendimento, do conhecimento, então você poderá vencer, você poderá terminar com toda a sua conta kármica, não criar nenhuma nova, então você irá também fazer tal karma que irá levá-lo a uma posição muito, muito elevada, um estado elevado para o ciclo que vem. Então, há uma eficiência pessoal nesse contexto que é muito interessante. Talvez nós possamos olhar para isso. Então, aqui nós estamos. Olhar aqui pessoalmente enquanto indivíduo. Estamos aqui no contexto de um único dia. E um dia é considerado como um macrocosmo de toda a sua vida. Então, tudo aquilo que você faz num dia é como uma pequena versão daquilo que você faz em toda a sua vida. E todos são diferentes, cada um é diferente. Então, é dito que, em termos das práticas espirituais, que o seu dia é de 24 horas. E você tem de ver o que é que você vai fazer, quando e com quem e por quanto tempo. E há alguns aspectos no quais você está completamente no comando daquilo que acontece no seu dia, mas há outras coisas que acontecem e você não pode fazer nada sobre isso. As circunstâncias estão lá. Então você vê a sua eficiência, que é determinada, como é que as coisas pendem durante as circunstâncias e como elas se impõem a si um único dia. Então, num ponto de vista de disciplina, a disciplina é interessante em conexão com a eficiência. Por quê? Geralmente, é pensado que uma pessoa é disciplinada e ela seria eficiente também, porque elas não desperdiçam nem energia nem tempo. E a perda de energia, a energia é desperdiçada, é considerada então ineficiente. Então, se olharmos, primeiro de tudo, para esse ângulo dos pensamentos, todos os seres humanos pensam o tempo todo. Às vezes estão muito conscientes daquilo que pensam, às vezes pode estar, quer pensar o que é que vai acontecer, mas isso, às vezes, você medita, às vezes, você concentra-se no seu trabalho, às vezes você está preocupado, às vezes você está a lidar com problemas, às vezes você está chocado, algum horror, alguma desilusão, alguma traição. Então, ao longo do dia, em termos dos nossos pensamentos, da nossa mente, existe todo esse espectro de diferentes sentimentos daquilo que estão a acontecer, ou que acontecem, e as coisas acontecem e colocam a mente a nível do pensar. Então, em termos de eficiência da mente, é dito que, primeiro, você precisa de energia para utilizar a sua consciência o melhor possível, de forma eficiente e correta. Então, logo no início do dia, é o melhor consagrá-lo à meditação. Se você está na prática espiritual do Raja Yoga, então, falando de uma forma geral, você dará cerca de 45 minutos, uma hora ou mais, logo cedo pela manhã, e vai sentar a meditar. E sentar para meditar não significa meditar sobre qualquer coisa.
é estabelecer-se na consciência da alma e tomar poder do Ser Supremo, porque é essa energia que você vai precisar para o longo do dia. Você precisa de apanhar mais energia daquilo que você utiliza, porque senão será ineficiente. Então, uma pessoa que disciplina-se e toma mais energia daquela que utilizam é uma pessoa inteligente, porque você precisa de muita energia, especialmente quando as circunstâncias inesperadas elas surgem e dá a si momentos difíceis ou requer tanta energia de si para lidar com ela. Então você precisa de uma grande quantidade de energia. E essa energia que você recebe na meditação também é chamada de uma energia de muito, isso é chamado de karma elevado e puro. Então, você faz um cálculo do acúmulo do karma puro, e isso também trará benefício aos outros, ao serviço mais. O mais importante é essa meditação cedo pela manhã, que é a de melhor qualidade e mais importante de todas. Então, um Raja Yogi eficiente vai ter muita atenção a isso. Então, você também precisa de preencher a sua mente com ideias que valham a pena e conceitos ao longo do seu dia. Então, para isso, é muito importante expor-se ao estudo espiritual. E então, essa seria a sua segunda prioridade. E depois disso, você tem o seu dia. E o que é que você vai fazer no seu dia? Tem que ter autocuidado, tem que haver um entendimento de quais são os deveres de um yogi, os deveres na família, os deveres também do trabalho, os deveres na comunidade. E esses deveres são obrigações. Se você preenchê-los bem, vai dar-lhe um crédito kármico, e você poderá preenchê-lo bem ou não. Poderá haver disputas, e eu pode não haver acordos, e aí poderá então haver dívidas kármicas. E quando nós entramos para as dívidas kármicas, temos que olhar para os pensamentos. Então, a meditação é com essa, digamos, essa energia espiritual, traz-me uma boa fundação para o dia, para manter um dia com pensamentos puros, e como você lidará com as situações, com os relacionamentos, as interações, com pensamentos puros, e então você chega ao final do dia com um grau mais alto ao manter os pensamentos puros ao longo do dia. É muito, muito bom, porque você fica mais forte, você fica fortemente puro. Então, se a vida for assim, você está a ficar preparado para um novo ciclo. Entretanto, há muitos obstáculos e há muitos defeitos que uma pessoa carrega, outras pessoas também carregam defeitos, mas uma das coisas que as pessoas não dão muita importância no nível espiritual, que é quando as pessoas fazem coisas negativas para si, e você permite entrar nisso, então isso constitui um karma negativo, não apenas na parte do outro, mas na sua parte também. Isso porque você sente-se mal, você reage, você fica chateado, você não concorda com aquilo, você começa a pensar obsessivamente com aquilo, e esse processo, você está a drenar-se, ou seja, você está a drenar a si mesmo da energia espiritual. Portanto, isso é uma disciplina muito poderosa.
Quando uma coisa dessa acontece, deveríamos parar imediatamente o pensamento sobre isso, porque esses pensamentos vão drenar a energia. Então, você tem que parar com eles. E outra coisa a fazer é chamado do poder da transformação. Isso é uma coisa que ajuda muito. Então, ajuda para sustentar esses pensamentos puros de uma forma eficiente. Então, é uma interpretação que quando você experiencia algo negativo, e você toma isso como negativo, e quando você toma algo negativo, isso vai drenar a sua energia. Mas se houver algo negativo, você sabe que é negativo, mas você olha num outro ângulo, você vai encontrar uma maneira de que há uma vantagem para si. Então, é negativo apenas por um ângulo, pelo ângulo das aparências ou pelos ângulos das intenções. Mas se você utilizar o poder da transformação, primeiro você reconhece como é que você pode tomar vantagem dessa coisa negativa. Então, você coloca isso como algo positivo. Então, você vai operar a nível do espírito como uma energia positiva e que não vai drenar a sua energia espiritual, ao contrário, porque você está utilizando o seu poder eficientemente. E você vai avançar, ao invés de ficar preso ou até mesmo voltar para trás. Então, essa é uma boa forma para lidar com a negatividade. E é negativo se você pensa que é negativo. Mas se você transformar, você sabe, sim, tem a tendência para ser negativo, mas eu vou trazer isso para algo positivo. Isso é uma energia, uma analogia muito boa que fala sobre isso. E se você quer fazer crescer rosas muito boas no seu jardim, você tem que colocar, deixa eu ver, a estrume, que normalmente são feitos dos animais, alguns são bons, e você então vai ver como as rosas vão trazer para si mesma como é que é essa palavra? Ou seja, vai transformar aquele, vai recusar aquele cheiro mal dos animais, não é? Do estrume, para a boa fragrância da rosa. Então, esse é o poder da transformação. Há muitas metáforas e símbolos que você pode encontrar no estudo e na prática da espiritualidade. E a das rosas é uma metáfora frequentemente usada. E a lótus é outra parecida, porque a lótus é o símbolo do desapego. E também, você é uma lótus, quando é dito, significa que você está numa água estagnada, você está conectada com um sistema complicado de raiz, mas qualquer um que vê a flor da lótus, vê que elas estão acima da água você então está sozinho, você está belo, e ninguém sabe que a sua beleza é sustentada por esse lodo dessa água estagnada. Então, essa também é um exemplo de eficiência, num certo sentido. E é eficiente não descartar desse lodo, mas utilizá-lo de uma forma positiva. Então, é natural, é o poder da natureza, porque a natureza sempre recicla tudo. Tudo declina, morre e depois torna-se os nutrientes, a energia dos nutrientes para o que vai vir.
para as outras coisas. E você constantemente, então, pode utilizar esse ciclo de coisas más para renovar-se, para fortalecer-se. Então, dessa maneira, de interpretar esse ciclo de coisas negativas, você tira vantagem. E isso é uma forma muito eficiente de processar as circunstâncias. Por quê? Um yogi é definido como alguém que tem especialidades na ação. E ela acontece no contexto dos relacionamentos, no contexto das circunstâncias. E você tem, de todo momento, interpretar e fazer escolhas, tomar escolhas daquilo que você pensa, daquilo que está acontecendo, e o que é que você vai fazer com isso, e o que é que você vai fazer sobre isso. A tendência é reagir contra as coisas que estão vistas como negativas, ou percebidas como negativas. Então, é dito nos estudos espirituais que você precisa de ter um estado de equanimidade para poder enfrentar os opostos. Isso é um atributo da eficiência. Se for equânimo, são os pares opostos, então você iria perder energia e voltar e ter que acumular tudo de novo. E às vezes, se você não fizer de forma eficiente e efetiva, você vai desistir. E se você desistir, você não obtém aquilo que você poderia obter. Então, os pares opostos têm a ver com fama e difamação. Quando você pensa que é maravilhoso e fantástico, gostam. E você recebe isso como positivo, uma experiência positiva. Mas há uma lei espiritual que diz, ok, você está a receber como isso positivo, mas depois o tempo é tal, as circunstâncias vão ser tais que os opostos vão acontecer passado um bocado. E então, você será defamado, rejeitado, difamado, coisas más irão acontecer. E você vai ter que receber isso, porque você recebeu o positivo. Essa é a lei. E então, ser eficiente significa estudar de tal forma para conhecer as leis. E quando você está a tomar esse, ou seja, quando todos esses dias vão chegar, você não vai tomar isso como a sua felicidade, porque você sabe que você vai ter experienciar o oposto disso, porque vai vir de certeza. Então, a pessoa eficiente é aquela que não recebe nada dessas coisas, dessas respostas positivas, assim, não vai ter que receber as respostas negativas. Então, o que você tem que fazer é dizer, ok, quem é o meu juiz? Uma coisa é você ser o seu próprio juiz, mas outra coisa é você colocar-se diante da justiça suprema, da alma suprema. E o ser supremo diz, você é uma boa alma, muito boa, isso é bom. Você é um bom estudante, você é amado, bom. Mas não mais do que isso, você vê? Você não fica apanhado, ou seja, você não fica sobre o que é o que você recebe sobre o ser supremo, por assim dizer. Porque não está a dizer que você é o melhor. Você não fica depois mergulhado nisso, principalmente quando vai tocar depois a opinião pública. Você não vai balançar com relação a isso, porque um vai opinar de uma maneira, outro vai opinar de outra. Então, quando você está atento ao seu karma, você faz tudo de acordo com o seu entendimento. E se o mundo não gosta, não significa que você é mau.
significa apenas que eles não gostam. E então, você faz o bem porque você entende o que é que está certo e você faz isso. E mantém os seus princípios, a sua integridade, e você não toma elogios e também nem toma defamação. E isso é eficiente, porque então você não coloca-se numa posição onde você começa a perder a sua energia espiritual por ter tomado uma resposta negativa. Há uma outra parábola do sucesso e do fracasso. Você tem que decidir aquilo que você pensa, o que é sucesso. Para muitas pessoas, o sucesso é você alcança a nível das coisas materiais, seja através do dinheiro, da fama, torna-se aquele que influencia de uma forma regular sobre uma ideia do sucesso, mas na, na espiritualidade há critérios diferentes. Você vai dizer, bem, para mim, o sucesso é permanecer equilibrado. Para mim, sucesso é ter um dia com nenhum desperdício de energia ou pensamentos inúteis. Portanto, é manter o sucesso, manter essa conexão em yoga com o Ser Supremo. Isso é sucesso. Isso é um tipo invisível de sucesso. Não é visto pelas outras pessoas. É apenas entre você e você mesmo e entre você e o Ser Supremo. E você tem um bom relacionamento com os outros e não fica em dívida com as pessoas, e as pessoas não ficam em dívidas consigo. É cordial, é profissional. Você não deixa que ninguém esteja a prender a si, você não prende ninguém, portanto você está livre. Portanto, você está, isso é sucedido, você está livre do sucesso e do fracasso. Então, isso permite que você seja eficiente, porque a eficiência significa que você verdadeiramente entende o jogo, você entende quais são as prioridades, você entende quem você é e você entende o drama que está a acontecer. E você joga, você move-se de forma com perícia para permanecer neste estado de equilíbrio, nesse estado de tranquilidade, e você mantém-se livre. E é dito que é fácil ficar livre, mas não é fácil permanecer livre. Você tem que ficar livre e permanecer livre, estar bem com todos, ou bem sozinho, ou mesmo bem no meio de todos, estar bem, quer as coisas acontecem de forma má ou boa. Então, esse estado de balanço, de equilíbrio, é uma forma de você terminar com o antigo, o velho, e preparar-se para o novo. Então, eu penso que talvez vou parar por aqui. Já tocamos nessa maquinaria do grande drama, que é muito grande, a maquinaria do karma e esse estado de equilíbrio. Porque quando as coisas estão equilibradas, quando algo está equilibrado, ela é eficiente enquanto máquina. Não tem nada a ver, por exemplo, não falamos, né, sobre uma pessoa eficiente em cooperar, mas deixamos isso para olhar para outros aspectos de eficiência que podem ser observados. Então, Om Shanti. Muito obrigado. Foi maravilhoso, porque você falou sobre esses três aspectos
que as pessoas deveriam saber. Nós temos participantes aqui que são muito inclinados espiritualmente. Então, foi bom ter mencionado no drama, no tempo e no karma, de uma forma muito eficiente. Esse ciclo do mundo que consciência, que continua. Aqui algumas. Você abriu uma grande caixa de Pandora, portanto, aqui há várias questões relacionadas ao karma. E hoje nós temos aqui algum certo tempo para isso. Um doutor, um médico que está a fazer uma pergunta. Ele vê muitos utentes, pacientes, é muito famoso e bem-sucedido dizê-lo. E ele está muito satisfeito com o materialismo das coisas que existem. Mas quando você falou da contas kármicas, tantos pacientes dão muito dinheiro. Provavelmente ele é um cirurgião. Então, ele vê que parece que eu tenho muitas contas kármicas com todas essas pessoas, com todos esses pacientes. Então, eu penso que isso também aplica, penso eu, todas as profissões, tipo advogados, onde interagem com pessoas. Muito. Quando você oferece um serviço de grande qualidade, isso tem um certo valor. E esse valor é concordado pelos seus clientes, você vê? Então, eu tenho essa especialidade, eu sou capaz de abrir o seu cérebro, tirar um tumor, fechar outra vez sem que você morra. Eu abro o seu peito e coloco um novo coração. Portanto, isso é uma especialidade muito elevada. E isso tem um preço. Isso não é um karma, uma conta kármica. Então, é uma pessoa que fez muita perícia em termos dos negócios. Então, ele entende o valor dessa especialidade e o cliente também. Então, isso é uma coisa que é concordada. Não é uma conta kármica. Mas se, por outro lado, se for algo diferente, eu digo, há uma pessoa, cujo nome eu não recordo, mas há um documentário sobre ele. Ele era um cirurgião e ele criou uma traqueia plástica, onde ele se tornou muito famoso porque ele era capaz de convencer todos na indústria médica que a sua traqueia era boa, só que não era. E todos os pacientes morreram de uma forma, de circunstâncias horríveis. E, eventualmente, ele foi a tribunal e isso colocou-lhe em uma conta kármica severa, porque isso é crime. Porque isso é crime. Portanto, isso é diferente. E as pessoas... É muito fácil enganar as pessoas. E se você engana as pessoas e recebe dinheiro delas através dessas práticas enganosas, então você vai entrar em dívidas kármicas que você vai ter que pagar cedo ou tarde. Há uma pessoa que está, por exemplo, na prisão porque roubou dinheiro e coisas assim do gênero, e você é apanhado. Portanto, algumas pessoas que podem agir de forma imprópria, ser bem-sucedidas e viver com isso a vida inteira. Mas numa próxima vida, poderá nascer numa situação muito terrível. Portanto, essa é a maquinaria do karma. Um outro ser humano pode não apanhar com isso, mas você não consegue enganar as leis espirituais. Elas não mudam. Há muitas pessoas que podem mudar coisas, mas não conseguem mudar quando entram
uma dívida kármica. Não há como mudar isso. Portanto, advogados e médicos que têm muita especialidade, muita perícia e capacidade, fazem bom karma, e muitos deles também fazem esse trabalho pro bono, ou seja, eles sentem que tem uma grande quantidade de dinheiro, então eu também posso fazer serviços médicos ou serviços legais para as pessoas que não são capazes de ter o meu serviço. Isso é chamado de caridade. Isso é punha. Então, eles entram com muito benefício. Então, você pode entender, se você é um médico ou um advogado que é muito bem sucedido e que faz muito dinheiro, há uma indicação de que podem muito bem ter essas perícias, trazer benefício para muitas pessoas, sem ganhar com eles. Então, são as consequências kármicas que vão ser fáceis, ter uma vida muito boa, ter bons relacionamentos, ok? Thank you. It was an eye-opener. So it's not a karmic account. But the question here is that if there's a patient who's doing doctor shopping, who's coming to me and going to É um 10 other hospitals, pacientes que fazem compras. by some XYZ doctor, Não is percebi. that he's got a karmic account with that doctor, therefore? Não consegui perceber a pergunta. Desculpa. Acho que alguém que dá coisas ao médico, não percebi. Não, eu acho que não. Em qualquer negócio, imagina, comprar uma casa. Você vê muitas casas, umas são bonitas, outras podem ter alguma coisa errada, nos canalização, o telhado não é bom e tem problemas. Então, você tem que escolher, achei isso que ela está dizendo, você tem que ir à procura. Então, há muitos médicos, acho que a pergunta é que estava conectada com isso, que vivemos nós num momento que é muito comum ter uma segunda opinião ou uma terceira opinião. Você vai fazer um teste e dizem que você tem cancro dizem que você vai morrer em 6 semanas. Você diz, de calhar é melhor eu verificar outra vez. Isso é lógico e razoável. Mas é claro, como você disse, se alguém levar isso a um extremo, então isso se torna, eles estão a abusar da profissão do médico. Então, há uma linha que ao seu direito. E quando você ultrapassa essa linha, você está a abusar o seu poder para isso. Então, é assim um bocadinho sutil. As distinções são sutis. So coming to the next question, again on karmic accounts, it's at home. Again, we are in relationships, Karma em causa nos relacionamentos, challenging relationships, particularly relacionamentos desafiadores, mother-in-law and a mother-in-law. principalmente com as esposas e as sogras, If there's ou anything noras, going on between my mother-in-law são noras, perdão. my karmic account, Então, isso significa que eu estou a acertar how do I karma, ou estou a criar novos karmas. Vocês talvez estejam numa circunstância, porque eu não sei se você leu o Manusmruti. Não? A maior parte das pessoas não, mas eu já li. Eu tentei entender isso. O que acontece aqui? Por quê? Eu interagi muito na Índia, mas eu venho de um background de antecedentes europeus. E o Manusmruti é muito falado. Então, se você olhar para isso, você vai ver que é um documento com muito preconceito, muito contra as filhas e contra as mulheres em geral. E presume-se que coloca as mulheres à misericórdia do homem. Se for, o homem for bom, vai ser bom, mas se não, não vai ser nada bom. Então, as noras, de acordo com esse sistema, é muito fácil para as noras abusarem ou seja, abusarem do seu poder. E, em muitos casos,
As esposas são condicionadas a permitir isso. Então, essa combinação torna-se um karma muito mau. Então, eu penso que a educação social ajuda muito. Há também a leis. Se você ler a Constituição Índia, que provavelmente não fez, há um grande número de artigos, mas eu li. É complicado, mas se você colocar a comparação entre a Constituição indiana e o Manusmriti, é interessante, porque Manusmriti é muito preconceituoso e a Constituição indiana, que é baseada na Constituição francesa e americana do século XVII, é muito mais inclinada para dar os direitos às mulheres. E o problema é que você tem uma sociedade com tradições, ou cuja tradição é preconceituosa. E você tem então que negociar. Você tem de ser muito inteligente e ter muita confiança em quem você é, de uma forma que é difícil para uma jovem, porque frequentemente as jovens são muito novas e ela vai casar com um casamento que é arranjado, que normalmente é um negócio entre famílias, na qual a menina é como a rapariga é colateral e ela é utilizada, ou seja, usada. E no Mahabharata é uma situação da Draupadi. Se você olhar como a Draupadi lidou com ela mesma no Mahabharata e comparar-se como a Sita lidou consigo mesmo no Ramayana, você vê essas duas formas possíveis de fazer as coisas. No Ramayana, a maior parte dos problemas são por causa da opinião pública. E no Mahabharata, os problemas são resolvidos por causa de ter acesso e aplicar aquilo que nós chamamos de leis da espiritualidade. E se você puder ser forte em si mesma, entender o seu valor, entender as leis da espiritualidade e do karma, e entender como lidar com isso, as diferentes personalidades, com os diferentes preconceitos e por aí além, então você pode sair disso em uma única parte ou uma única peça. Mas é difícil fazer isso. Não acho que isso tem a ver apenas com karma, contra kármica apenas, mas também tem a ver com as leis sociais, as leis legais, as complicações numa sociedade feudal e numa república democrática. Isso é complicado. Você tem que ser muito inteligente para lidar com isso. E algumas pessoas são muito boas nisso e outras não. Então, essa capacidade de ser boa nisso, eu diria, de ser boa, é o produto do seu... Você predispôs-se para ter especialidade nessa área. E se isso for inútil nessa área, e estar nisso, então, você precisa de fazer muita aprendizagem para superar isso. Isso pode ser uma fraqueza kármica que você entrou e também pode ter alguma dívida com a pessoa que está a desempenhar esse papel de nora. Mas isso é complicado. Não é tão preto e branco como as pessoas costumam assumir. Então você tem que pensar profundamente, entender a si mesma bem, entender as situações
e criar uma conexão muito poderosa entre si e o divino, para que você consiga ser ajudada, não do mundo, mas uma ajuda espiritual. E na minha experiência, isso é a forma de lidar com isso. Yeah, true. Another question related to the Outra same pergunta, which was about how would you reconcile a karma where a client does not pay for the services given by a como professional? reconciliar um karma de um cliente que não lhe pagou um serviço? Você pode abrir um processo para receber isso, mas se você for um yogi, você tem uma intuição sobre que você pode ter algo como uma conexão kármica, então você vai largar isso. Você vai dizer, deixa estar. O outro não quer pagar, está tudo bem. Outra, você vê alguém que tem algo. Você pode saber que isso está entrar karmicamente, algo vai acontecer e eles vão pagar. Eles querem acertar isso. Há sutilezas muito profundas nisso também. E mais uma vez, é difícil colocar o seu dedo no qual delas é que é. Eu sou apenas exemplos gerais. Mas na minha experiência, se alguém me deve algo, eles vão começar a dar muitas coisas. E se eu devo algo a alguém, será como natural para eles. Já não chega a um certo ponto que você sabe que a conta está limpa. Então, eu acho que tem que ser muito intuitivo com relação a isso. Right. As Ok. I told you, it's a lot of karmic questions. Let's go Há to muitas contas perguntas kármicas. with lot of abortion laws going on. So the question A lei do is, aborto agora, it should be recommended. você recomenda? Nos Estados Unidos, as leis do aborto são no contexto da doutrina cristã. E a doutrina cristã diz que assim que uma pessoa concebe, que a pessoa é só uma alma, só tem uma vida. Olha, aqui não, portanto, é como se assassinasse uma pessoa. Então, isso é um assassino, matasse uma pessoa. E há circunstâncias onde, por exemplo, uma jovem é violada e ela fica grávida e a pessoa não é boa, ou se não for, se não houver um aborto, você está a colocar ela numa situação muito mal para o resto da sua vida, da vida dela. Na Índia, as circunstâncias são diferentes. Na Índia é muito comum acho que isso é enfatizado porque a sociedade quer rapazes. Portanto, eu não percebi se a palavra certa seria concordar com isso, pois acho que isso é enfatizado. Se eu quero quer dizer isso. Então, uma pessoa tem que reencarnar e tentar de novo, é isso que ela tem que dizer. Mas ao mesmo tempo é complicado, porque você tem essa situação da, da mulher que é uma propriedade e ela é dona, ou seja, ela passa a ser pertença da família com quem ela vai casar. E ela pode dizer que você não tem direito de ter direito a uma menina, tem que ser um rapaz. Então, isso pode incluir forçar para o aborto. Isso acontece muito, mas mantém em segredo na família. Mas isso é um costume, tá vendo? E na América, se você tiver um aborto, você tem que lidar com esses direitos religiosos. E nesse momento, os políticos estão a seguir para esse direito, ou seja,
fica mais racista, é muito punitivo, por assim dizer, não sei se a palavra está certa. E o que está acontecendo muito nesse momento? Há muitas leis que não são morais. E muitas coisas que são morais não são legais. E você não pode colocar-se a dizer, bem, eu não concordo com a lei, porque ela existe de qualquer maneira, quer que você concorde ou quer não. Então, eu penso que aquilo que Baba recomenda é bom se você seguir as leis do sítio onde está. E se você estiver numa situação, lide com ela discretamente, o quanto possível, porque a fundação na qual a questão do aborto é considerada, nos Estados Unidos, por exemplo, neste momento, é política. As pessoas não têm muita preocupação com o estado da pessoa. Estão mais preocupados, por assim dizer, daquilo que elas acham que está certo e querem provar que estão certas. Não consegui perceber essa frase dela, mas é difícil responder a nível do karma, porque você está a lidar com costumes e políticos ou políticas que são muito fortes. E Baba fala muito sobre essas coisas. Yeah, so as you rightly said, in India we have the act it's called MTP, Medical Termination of Pregnancy Act, MTP. E há também na Índia Which they come for whatever feticide and não percebi se é uma associação, o que que é uma... feticide. So that's according to the act. Não consigo perceber o nome que ele diz. Está ligado com isso do aborto, ser espontâneo. We have just a few more minutes left. Yeah, you spoke Não about percebi se isso é um instituto ou se é uma coisa do governo. Um instituto do governo. But the converse, that the scientific minded community, particularly in the West, A comunidade científica, quando eu vou, também concordo com isso quando eu vou nas conferências, é difícil descerem a nível espiritual, porque eles não acreditam na espiritualidade. Então, como fazer com que a comunidade científica entenda um bocado da espiritualidade? O que é que podemos fazer? Bem, existem muitas pessoas com antecedentes cristãos que acreditam na encarnação. Isso não faz parte da escritura. E outras são muito materialistas e não acreditam nisso. Portanto, eu penso que a forma mais sábia de fazer isso é permitir-se estar aberto quando você encontra alguém que queira saber. Mas não é o ponto de tentar convencer com essas abordagens de convencer, mas as circunstâncias mudam. E quando as circunstâncias mudam, então você permanece aberto. E as pessoas vão poder saber que podem vir ter consigo para ter mais informação. Não é impor nada a ninguém. Você falou sobre a lei da entropia. Você não falou, mas falou do processo. Falou da energia do Supremo que vem. E no Raja Yoga, o Ser Supremo nos ensina isso. E de encarnar, Deus se encarna apenas em Bharat. Onde é que o seu God... Por que Deus não entra em nenhuma parte do mundo que na Índia? Eu penso porque desse círculo lógico que está envolvido. As pessoas que chamam por Deus na Índia, a grande maioria,
A história da Índia, existe essa civilização extraordinária, na qual é destruída, mas é lembrada em muitos lugares. Então, estabelecer outra vez, porque é um ciclo que repete. Ela tem que ser estabelecida no sítio onde ela foi estabelecida antes. E todas as religiões surgiram da Índia em primeiro lugar. Existia uma Índia pequena, ou seja, havia uma área muito maior do que a Índia de agora. Há muitos países que você pode ver onde a religião também é muito proeminente nessas sociedades pré-colombianas. Então, eu penso que são os deuses daquelas pessoas, os deuses das outras pessoas. Não, é o Deus de todas as pessoas. E não há muitas pessoas, as pessoas nos outros lugares do mundo estão mais isoladas, ou seja, tem que ser em algum lugar, tem que ser em algum lugar onde lembram mais quem eu sou, o que eu sou. Então, eu sou o Criador, essa é a criação. Isso é um drama complexo. E essa é a história. E se você quer que a história seja outra coisa, isso é consigo. Mas você não pode fazer o que quer que você seja, ou como você quer, mas você tem que entender, se você quiser, as coisas como estão. Ou seja, você tem que entender como são, se quiser. Você falou sobre o poder da transformação. Deu belos exemplos. E o poder da realização. Eu sinto que minha consciência está morta porque eu não realizo, por exemplo, como o aborto. A minha consciência não é muito devocional. Como ter esse poder para desenvolver a minha consciência interna? Aquilo que você tem que fazer. Claro que a meditação vai ajudar, mas aquilo que você precisa fazer é escutar a voz da consciência. Porque frequentemente você nega e depois para de falar com ela. Não é que ela morreu. Uma pessoa normal, num dia normal, tem essa consciência muito frequentemente, ou seja, no sentido de falar consigo mesmo, é isso que ela está a dizer. Então, se você quiser escutar a voz da consciência de forma regular e de forma atenta, isso então vai ser uma excelente orientação, uma excelente guia para você poder então depois agir de acordo com os instintos divinos, talvez seria essa a tradução, não consegui perceber bem. Ok, então vamos passar, irmão Cláudia, para o voto de agradecimentos. Como sempre, Sister Denise, gostei muito da sua aula, foi tão profunda e foi bom ver você falar sobre o karma. Karma é um tema que quando eu vim para o espiritual, 30 anos, eu percebi que isso era a minha vida, que é baseada no karma. Estudei tanto e continuo sempre aprendendo sobre a lei do karma. É um bocadinho como você disse. Eu sempre penso, presto atenção e não criar dívida para ninguém, ninguém ter dívida comigo. E às vezes nem sabemos de onde é que temos essas contas. E como você disse, a vida é um macrocosmo de um dia. Então, isso é muito profundo e nós temos que ver e realizar que, se não pararmos para verificar e realizar sobre as nossas dívidas, e o que colocamos nas nossas contas kármicas,
Então, como é que será essa vida, não só na próxima, mas nesta vida, como é que ela vai ser? Devemos tentar ter uma vida mais leve. Então, muito obrigado. Acredito que todos gostaram de escutar a sua aula. Aí, vão gostar de escutá-la outra vez, prestar atenção em tudo aquilo que você falou. Obrigado. Obrigado. É minha honra. Muito obrigado. Thank you both of you. And before we Obrigado. closing meditation, E antes de ir para a meditação final, for the announcements, the photograph as well. chamar a assistente Nu para os anúncios e as fotografias. Obrigado, foi um aspecto muito profundo do karma que estudamos hoje. Temos que pensar profundamente e ver como tudo está conectado com a eficiência, com as leis da verdade espiritual. Obrigado, Denise. Então, agora os anúncios. O que fazemos? Nosso workshop sobre eficiência daqui a uma semana. Onde temos exercícios de experiência sobre eficiência. Vamos ter uma palestra com a Sister Marilyn, de Boston, Estados Unidos, às 2 da tarde de Portugal, às 11 da manhã do Brasil. So it's on 23rd of March. Portanto, no dia 23 de março, sábado que vem. So the time has changed after daylight savings time change. So please note it would be always 7 a.m. now every week. And our next Depois session. da nossa próxima sessão da série Valores para a Vida, episódio 87, será sobre inspiração. Depois teremos o nosso duo favorito, os irmãos Raja Yogi Eric Larreste do Canadá e o Eric Larson dos Estados Unidos, Nova York. E o horário, a mesma, 2 horas do Reino Unido, 11 da manhã do Brasil. No dia, o dia que está completamente escrito errado. Impossível ser 8 de julho, não. E ela leu que é 8 de julho. Não. Ok, aqui são os sites, os e-mails, vídeos em português também no YouTube. Portanto, não sei qual é o dia, só abrindo no calendário para ver o dia, mas é da semana a 15 dias. E agora consigo, Manoj. So we always have a small request from the participants if you all can just open your video cameras. Então, solicitamos a quem quiser sair na fotografia, Do all this. vamos abrir as câmeras Yeah, so sister, para a if you can fotografia. quickly grab a snapshot. I hope many more people want to open still. Yeah, people open a bit late. 2 seconds still if you like to be in the photo with Sister Denise. I got it. Thank you so much. Thank you. So, yeah, so over to Sister Denise for the closing meditation. Shanti. Om Shanti. Take a moment to Então, deep within vamos ter esse momento para virarmos para dentro and consider the self e considerar o eu. to be right in the center Estar mesmo of this huge no centro drama of deste time and space. grande drama do tempo e do espaço. In the complexity Nesta complexidade de toda a humanidade and the complications e nas complicações do karma. when you're right in the middle. Quando você está bem no centro, It is like being é como in the eye of the se você storm estivesse no olho da tempestade and quiet.
calmo e tranquilo. returning to that original thought. E retorne a esse pensamento original. The soul Eu is sou peace. uma alma de paz. I am at peace Eu sou paz. with what I understand. E então eu estou de pé. And I accept E eu aceito things that are chaotic, as coisas que são caóticas, beyond understanding. que estão para lá até do entendimento. It is what it is. As coisas são como são. So I am in the middle. E eu estou no meio But I am with de tudo isso, Creator. mas eu estou com o Criador. I am with the light. Eu estou com a luz. I am with the ocean. Eu estou com o oceano de sabedoria. I don't waste Eu não, thought. não desperdiço tempo ou pensamentos. I allow everything to be. Eu permito que tudo seja o que é. In these closing chapters E esses and drama capítulos finais de um drama. and the opening preparations of the E next, isso abre as preparações para o melhor. I am still Eu estou calma, light, eu estou leve, love. eu sou amor. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much once again. Ok, mais uma vez, muito obrigado. Thank you. Thank you. Obrigado. Thank you. Thank you, obrigado. Shanti. Om Shanti. Thank you, everyone. Thank you so much, Sister. Obrigado a todos. Om Shanti.